E aí, firmeza segundo os anos. Aqui com vocês em mais uma aula semanal está o querido professor de Química de vocês, o Roma. E é o seguinte, pessoal. Na aula dessa semana, nós vamos entender um pouco mais das propriedades das substâncias. O que faz certas coisas que a gente classificou ali na tabela periódica se comportar de certa forma. Então, pessoal, para essa aula eu quero usar simuladores para a gente entender as interações dentro e fora de uma partícula e explicar algumas propriedades delas, como temperatura de fusão, o bagulho vai para o líquido, de ebulição, o bagulho vai para o estado gasoso, solubilidade e condutibilidade elétrica. Lembrando vocês, então, que já teve uma aula lá do aplicativo do Centro de Mídia e vocês ainda podem preencher, depois de ver a aula, o link do formulário de presenças que segue aí para vocês. Bem, galera, a gente tem que entender, então, quando a gente está estudando ciências, a gente pode encarar o mesmo mundo, a mesma parada, de dois jeitos. Uma dessas paradas é a realidade macroscópica, que é o macro aí que a gente está colocando no slide. Essa qualidade macroscópica, então, pessoal, ela serve para as coisas grandes, visíveis ao olho nu, que são mais fáceis de medir. E as microscópicas, que são coisas que precisam de um equipamento muito mais específico para a gente entender o que diabos está se passando por lá. Então, pessoal, para entender a química, a gente precisa muito entender o próton, o elétron e o nêutron, assim como precisa prever essas propriedades externas. Mas como o nosso papo é ligação, galera, eu queria falar para vocês dessas propriedades principalmente através das ligações. Lembre-se, galera, se um bagulho está acontecendo de um certo jeito no mundo macroscópico, esse negócio tem um porquê no mundo microscópico. Beleza? Então, essas ligações são pistas para a gente entender como isso funciona. Dá uma olhada na tabela que a gente tem aqui do nosso lado. Essa tabela aqui, pessoal, ela fala de substâncias, tipo de ligação, o princípio de como se comporta essa ligação, temperaturas e o estado físico dela, 25 graus, que é a nossa temperatura ambiente. Então é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho substâncias metálicas, vamos lembrar, é só o pessoal do metal da tabela periódica, metal de transição, metal alcalino terroso, metal alcalino, qualquer cara, beleza? Se esses metais se ligam, então, pessoal, eles vão fazer um mar de elétrons. Vai parecer que é um amontoado de todos eles alinhados de um jeito bonitinho. E como você já deve imaginar, pessoal, para eu conseguir derreter um metal, não importa tanto qual que é, eu preciso de uma temperatura muito alta para conseguir fazer isso, beleza? Então, vamos aí ficar ligados que os metais a gente sempre vai encontrar no estado sólido da natureza, depois do ponto aí de fusão, antes do ponto de ebulição, antes do ponto de fusão, antes do ponto de ebulição, beleza? Depois temos substâncias iônicas, que nem o sal de cozinha, o NaCl. Galera, uma substância iônica, ela também vai ter um ponto de temperatura muito alto para mudar de fase, beleza? Ligação iônica, pessoal, ela tem natureza eletrostática. Tem alguém querendo mandar elétron embora e tem alguém querendo receber elétron. Esse jogo positivo, negativo, vai gerar essa atração eletrostática, beleza? Lembrando que essas substâncias, praticamente sempre, a gente vai achar em ambiente na temperatura de 25 graus Celsius, beleza? Pessoal, por último, tem substâncias moleculares que formam moléculas que a gente chama de ligação covalente. Então, eles compartilham elétrons. Lembrar que a regra de ouro é a gente ficar com 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, pessoal, para fazer isso, essa galera aí divide elétrons com um átomo vizinho que for conveniente, beleza? Então, galera, sempre mantenha isso em mente. Se a temperatura aí para mudança de fase for muito baixa, a ligação é covalente, vai ser mais fácil quebrar essa ligação. Iônico, o negócio eletrostático é mais forte. E os metais, pelas temperaturas muito altas, fazem ligações aí
que precisam de mais energia para serem quebradas. Ó, dei um grau aí naquela tabela, colocando exemplos para vocês poderem ver. Se a gente colocar, por exemplo, o cálcio, pessoal, o cálcio, ele é um tipo de metal. E aí eu posso, por exemplo, propor que ele faça ligações iônicas com o carbono e com o oxigênio, formando o carbonato de cálcio. Olha a temperatura aí, o ponto de fusão desse cara para passar do sólido para o líquido. Eu preciso bater 810 graus Celsius. Isso é muita coisa, pessoal. Vamos lembrar que o forno da nossa casa não chega nem perto disso aí. Se não me falha a memória, não bate nem trezentinho. Agora vamos falar de um cara brabo, do ouro. Pessoal, o ouro ele é mágico, cara. Ele tem uma maleabilidade. Ele consegue ficar molinho, esticadinho por tanta distância que eu consigo esticar vários centímetros apenas 1 grama de ouro. Então o ouro, pessoal, ele é excelente condutor elétrico, por isso que o valor do ouro é tão caro, pessoal. Tudo que é celular, tudo que é computador, todas essas coisinhas aí, todos os componentes internos ou são semicondutores, que são feitos de silício, germânio, etc. Ou então, no caso geral, a gente usa o ouro. Não é mais só porque o ouro brilha que a gente consegue colocar um preço dele tão alto. E aí o terceiro cara que eu quero chamar a atenção para vocês é essa tal de amônia, que é formada por nitrogênio misturado com hidrogênio, que é o NH3. Essa substância tão fundamental, galera, vamos lembrar aí, o nosso querido nitrogênio tem 5 caras na última camada. Ah lá, pum, 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 pum. E aí, galera, vai aparecer 3 hidrogênios por aqui, todos bonitões, cada um com um cara na última camada. Então, uma ligação covalente, 2 ligações covalentes, 3 ligações covalentes. Então, cara, se eu quero arrebentar esse cara aí, essa tal de amônia, a menos 78 graus Celsius, ele já passa do estado sólido para o estado líquido. E se eu quiser passar ele do estado líquido para o vapor, olha que fácil, galera! Menos 33 graus Celsius. Então, pessoal, ligação metálica conduz muito bem eletricidade. A mesma coisa é aplicada para ligação iônica e nem tanto para covalente. Em relação à temperatura. A temperatura, então, para mudar a fase em ligação iônica vai ser alta. Em ligação metálica, alta, dadas as propriedades de cada metal. E das substâncias moleculares que fazem ligação covalente, que a gente mais acha por aí, é a base da química orgânica, o negócio é mais tranquilo, beleza? Quando eu falo para vocês que eu quero ler o microscópio com o macroscópico, eu estou falando, pessoal, do mundo muito pequeno e do mundo muito grande. Então, como que eu vou saber que tipo de ligação esse cara está fazendo? Será que eu sempre vou ter que puxar lá a pirâmide do Pauling, descobrir quantos caras tem na última camada? Não! Aqui a gente vai dar um atalhinho para vocês, pessoal. Tem alguns tipos de misturas de umas famílias da tabela periódica que são muito manjadas. Por exemplo, então, se eu misturar um metal e um ametal, ou um semimetal, como vocês podem ver aqui, galera, semimetal e ametal são os caras que a gente mais vai encontrar por aí. Carbono, nitrogênio, oxigênio, nossa, química orgânica adora. Fósforo, enxofre, selênio, são só eles os ametais. E o hidrogênio aqui faz uma participação especial. Os semimetais, esses caras gostam de roubar elétron da galera, mano. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Esses dois últimos caras aí a gente não encontra tanto. Pessoal, toda vez então que eu for misturar um metal, o metal, galera, ele tem uma tendência a ficar positivo. Os semimetais e os ametais, eles têm uma tendência a ficarem negativos. Então tem alguém querendo dar e tem alguém querendo receber. Nesse tipo de ligação, então, de metal com ametal, a gente tem uma ligação que é do tipo iônica. Por exemplo, aqui o fluoreto de lítio. Esse lítio, ele está aqui no número 3 da tabela periódica. Ele fica mais um se a gente decompõe ele. E lá do outro lado tem o flúor. O flúor, galera,
ele quer muito receber um. Então o lítio dá, o flúor recebe, fluoreto de lítio é formado e esse cara aí é um composto iônico. Segundo, os ametais ou semimetais misturado com outro ametal. Por exemplo, esse cara aqui, o dióxido de silício, cara. Isso aí tem várias aplicações na indústria alimentícia, principalmente como clareador de algumas coisas. Pessoal, esses caras todos aí, ninguém tem elétrons sobrando nem faltando exatamente. Então eles dividem os elétrons que eles têm nas últimas camadas. Cada oxigênio precisa receber 2. Cada silício também está ali precisando receber 4. Então ele faz duas ligações covalentes com esses oxigênios. E por último, galera, aqui o rolê metal, 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 metal. Liga metálica, galera, eu faço só misturando metal com metal, principalmente metal de transição. Se a gente pensar num cara muito importante na nossa vida, é o aço inoxidável. Um cara que não vai sofrer oxidação, ele não vai enferrujar, não vai apodrecer tão fácil. Então, para eu fazer, por exemplo, esse aço inoxidável, eu preciso misturar numa proporção muito bem pesada e testada de ferro, carbono, cromo e níquel. Beleza, galera? Então vamos lá, próximo slide. Hora de arrancar um pouco do couro aqui no terceiro bimestre. Na atividade 1 aí desse primeiro roteiro, pessoal, eu quero que vocês acessem o simulador aí do nosso link. E aí, vocês vão até o menu lá embaixo escrito construir um átomo. E eu quero que vocês tentem montar o maior átomo possível estável e o menor átomo possível também estável. Vocês podem perceber aqui, galera, que esse jogo tem um número de bolinhas limitadas, beleza? Então, depois que vocês montarem o menor e o maior cara possível aí para o tanto de componentes que eu tenho, eu quero que vocês me indiquem para qual família que eles pertencem. Quero saber se o cara é metal alcalino, metal transição, se é metal, semimetal, gás nobre. Fala aí para nós. Depois, no segundo menu, vai estar escrito símbolo ali embaixo do negócio. Eu quero que vocês tentem montar, pessoal, esses caras em específico aqui da letra A até a letra E. O lítio, então, ó, não tem nenhum número em cima, ele está neutro. O lítio que perdeu um elétron. Um nitrogênio que ganhou um elétron. O carbono e esse oxigênio aqui que está negativado, aí mandou 2 elétrons embora. Então, pessoal, para cada um desses que vocês montarem, tira um print e adiciona lá na hora de mandar o e-mail para mim. Cuidado com carga elétrica, hein? Carga elétrica, galera, tem a ver em equilíbrio entre os nossos prótons e os nossos elétrons. E para fechar, eu vou deixar um negócio mais aberto, galera. Esse simulador aqui, ele cola para a gente com 4 jogos. Deem uma olhada nos 4 jogos que são apresentados e suas modalidades. Vê com qual desses jogos vocês se identificam. Todos eles têm tudo a ver com essa matéria. E tenta conseguir pelo menos 3 estrelas em um desses 4 jogos. Depois que conseguirem, manda o print aí dessa tela aí com as estrelinhas para eu avaliar vocês. Última coisa, essas atividades podem ser entregues até o dia 14/8 no e-mail. Galera, pode ser que esse nosso último bimestre também seja à distância. Então força, foco e tenta entregar umas coisas aí para nós, beleza? Agradecido! Beijo do gordo, galera. Até mais!